Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ. Olá, ouvintes internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês. Um prazer estar começando aqui mais um Giro Semanal, o programa do Sindipetro RJ, que traz a repercussão das notícias publicadas no site sindipetro.org.br durante a semana entre os dias 11 e 15 de janeiro. E a gente está aqui hoje com muito prazer recebendo a presença do diretor Gustavo Marum. Tudo bem, Marum? Como vai? Olá, Rosa, tudo bem? Tudo bem, Roberto? Olá, Denner. E olá a todos que estão nos escutando. Grande abraço. Estamos também aqui recebendo a presença do diretor Denner Fabrício. Como vai, Denner? Tudo certinho? Olá, Rosa. Vou bem, muito bem, por sinal. Por mais que o Brasil esteja pegando fogo, a gente tem que levantar a cabeça, né? Então, estou bem. E peço desculpa a todos que estiveram ouvindo. Eu estou no Uber, tá? Estou no transporte aqui e fazendo traslado por trabalho. Mas a informação é tudo. Vamos lá, gente. Tá ótimo. Estamos também aqui com a participação do diretor Roberto Santos, que é um dos coordenadores aqui do Giro Semanal. Tudo bem, Roberto? Como está? Ô, Rosa, tudo bem? Assim, é o que o Daniel falou, né? A gente está gravando aí no momento de crise lá em Manaus, né? Assim, crise faltando oxigênio, né? Assim, falar que tá tudo bem, assim, é até complicado, né? Mas, enfim, vamos levando. Vamos, então, ao Giro Semanal. Na segunda-feira, dia 11, publicamos mais uma notícia muito trágica sobre a prática de racismo no Brasil. Vejam só, 2 ativistas negros foram presos em São Paulo sem provas. João Igor Santos Silva, 37 anos, e Felipe Patrício Lino Ferreira, de 20 anos, foram presos acusados de assaltos em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Acontece que eles estavam voltando de um passeio que costumam fazer toda semana no Largo da Batata, no sábado, dia 2. Quando o ônibus em que estavam foi interceptado pela polícia, que procurava pelos assaltantes. Os agentes pediram para alguns passageiros descerem, inclusive eles 2. Eles não tinham sabido nem que tinha havido assaltos ali naquela região, mas sem explicações eles foram presos por terem características apontadas pelas vítimas e testemunhas. Acontece que as características eram simplesmente serem negros, 2 homens e negros, como eles são. Uma vítima relatou na delegacia que o roubo aconteceu aproximadamente às 9 da noite, horário em que os 2 estavam exatamente no Largo da Batata, chegando no começo da Rua Butantã, longe, portanto, do local dos assaltos. Mesmo alegando inocência, explicando isso tudo na delegacia, os 2 foram mantidos presos do dia 2, vejam só, até ontem, a gente está gravando hoje esse programa aqui na sexta-feira, dia 15, eles foram liberados com habeas corpus somente no dia 14 à noite. Ou seja, mais uma prática de racismo pela polícia, e já vai logo levando essas pessoas que são suspeitas e mantido presas, inclusive algumas por muitos anos, cumprindo pena, inclusive, sem nem terem tido a oportunidade de serem julgadas, né, Roberto Santos? Rosa, complicado, né? Justamente é isso, né? É o que a gente tem que combater. Os caras foram presos porque eles eram negros, né? Assim, a polícia vê o cara negro, o cara suspeito e vai prender o cara, né? A gente, felizmente, a gente teve a notícia boa, né? Que saiu o habeas corpus deles aí, eles estão para qualquer momento, aí a gente está gravando na sexta-feira à tarde, a qualquer momento aí eles devem estar conseguindo aí a liberdade, né? Vão responder, né? Em liberdade, mas enfim... É muito complicado, né, Rosa? A gente fala muito de racismo aqui, né? E a gente, a cada dia que passa, tem que combater o racismo. A gente não pode aceitar passivamente que esse tipo de coisa aconteça. A gente tem que se posicionar e militar. Denner, quer fazer um complemento, por favor, nesse comentário? Sim, Rosa. É o seguinte, tudo que o Roberto falou, apoio, escrevo embaixo, né? Com um adendo. Eu sou negro. Eu vivo o racismo na minha pele. Eu vivi em toda a minha história. Às vezes a gente não pode reagir assim diretamente, né? Tem que ficar quieto por algum motivo banal para evitar confusões. Bom, perdão, a sociedade diz isso para a gente, né? Com o tempo a gente já vai se livrando dessa bobeira
e dizer, caramba, para evitar confusão, eu vou engolir. Não vou engolir isso seco, não. Hoje nós estamos em 2021. Como a gente pode aceitar isso? E uma coisa muito importante sobre o racismo, todos esses preconceitos bobos, todos esses preconceitos imbecis, desculpe usar esse termo, imbecil, qualquer tipo de preconceito é imbecil, o machismo, o racismo, a LGBTfobia, caramba, isso, como assim alguém vai ficar com raiva de outra pessoa que vai para a cama com outra? Cara, não entra na minha cabeça. Mas voltando ao racismo, quando o pessoal entender que é muito mais fácil para a sociedade se enxergarmos o companheiro, o outro, como o meu irmão, sem distinções de raça, sem essas distinções, e entender que a maioria do racismo que ele sente foi incrustado, foi imposto nele socialmente, culturalmente, pelo sistema capitalista, ele vai acordar para a realidade e vai entender, caramba, calma aí, poxa, o negro não é diferente de mim, eu sou igualzinho ao cara, ou eu sou igual a ele, ou ele é igual a mim. Não tem a diferença. A epiderme só tem essa tonalidade por questões genéticas, históricas e ancestrais que remetem a outros casos que além da nossa conversa aqui vai tratar, né? Não precisamos falar de antropologia, mas uma coisa certa, o racismo, como disse o Gabriel Pensador numa música dele, tudo que eu já disse, racismo é burrice, alguma coisa assim. Racismo é burrice. Racismo é burrice. Destrói a sociedade em geral e o indivíduo de uma forma covarde. Sim, Roberto Santos, inclusive, quer fazer um complemento rapidamente, Roberto. Só para não estourar muito tempo, o pessoal pode olhar a matéria lá no site, mas o próprio Sindicato RJ, FNP, Sindicato Litoral Paulista, eles atuaram, né, para a gente conseguir esse habeas corpus, né? A gente fez uma declaração pelo Sindicato RJ, várias entidades, e aí conseguimos esse habeas corpus, né? Eu fico pensando quantos jovens negros aí podem estar passando por essa situação e que às vezes não tem o apoio dessas entidades, e assim, eles poderiam ficar encarcerados e responder o processo presos, né? E não tem nada a ver com a história, né? Então, é mais uma coisa que não pode sair do nosso alcance, né? Essa questão de como a justiça funciona no Brasil. A justiça não é cega, ela paga para não ver, né? Ela é paga para não ver. E é muito fácil acusar quem é o mais fraco. Lembra daquela frase, a corda sempre arrebenta o lado mais fraco? E no momento o lado mais fraco na sociedade é o negro. Vou além. A mulher negra, ela paga muito mais do que o homem negro. Ela paga muito mais do que a mulher em geral. Então a gente precisa dar mais uma atenção à mulher negra. Ela está sofrendo e nós homens, brancos e negros, não estamos prestando tanta atenção assim na dor delas. Bom, na segunda-feira também publicamos que Bolsonaro e Paulo Guedes aplicam desmonte no Banco do Brasil com o anúncio de 5 mil demissões. Essa estratégia de privatização aplicada no BB repete o que está sendo feito na Petrobras. O Banco do Brasil apresentou o plano de demissão voluntária, que deve atingir cerca de 5 mil funcionários, e está previsto o fechamento de 361 unidades do banco ainda no primeiro semestre deste ano. Esse anúncio veio após o banco registrar lucro líquido de pelo menos 3 bilhões de reais no terceiro trimestre do ano passado, mesmo afetado pela pandemia. Marum. É muito triste, né, esse tipo de notícia, né? O Brasil precisa de um caminho que é exatamente o contrário desse, né? A gente precisa de estatais fortes para garantir emprego, garantir estabilidade econômica. E o mais triste disso é que isso não é fruto de descaso ou má gestão. Isso é um projeto. E é esse projeto que é reservado para a gente. Eles têm a atrofia como projeto, né? Enquanto os países centrais do capitalismo prezam por um Estado forte, eles passam para a gente um receituário oposto de atrofia e de entrega das empresas que são essenciais. E aí a gente vira um país submisso, dependente, quase que voltando a um estágio colonial, né? Se transformando num grande fazendão agroexportador,
e numa mina a céu aberto, né? A gente está praticamente destinado aí a exportar matérias-primas. É isso, existe uma obsessão por essa atrofia, existem demissões e cortes orçamentários em todas as estatais, no serviço público. E o que a Petrobras tem a ver com isso? A Petrobras também está inserida nesse projeto, né? A gente vive aí PDVs sucessivos, né? Nos últimos anos foram milhares de demissões nesse contexto, sem contar as demissões também no início de 2020 na fábrica de fertilizantes do Paraná, né? E eles querem, na Petrobras, o foco total na exploração e produção do petróleo só para exportação de petróleo cru. Isso é um absurdo. Eles estão com a intenção da entrega das refinarias, né? Esse programa de paridade internacional para a venda de combustíveis é extremamente absurdo, porque ele penaliza a população com gás e combustível com preços estratosféricos e agrava a questão da inflação galopante, risco de desabastecimento. A Petrobras também encerrou a política de conteúdo local, então a Petrobras teria um papel muito importante como mola propulsora da economia brasileira, e ela está abandonando esse papel, ela está sendo desfigurada, foi retirada da missão da empresa o desenvolvimento do país, e com isso a gente vai entregando a soberania brasileira. A gente tem que lutar para que isso não aconteça. Na terça-feira, dia 12, a FNP, Federação Nacional dos Petroleiros, ganhou uma ação contra o plano de resiliência na Petrobras. Quem não se lembra dele, né? Com vários ataques, foi uma das primeiras medidas aí do Castelo Branco, logo no iniciozinho da pandemia, levando vários ataques a toda a categoria, inclusive com várias retiradas de direito, né, Roberto Santos? Rosa, essa ação aí, a FNP já tinha ganhado, né, por liminar, a suspensão de várias ações de resiliência, né, da empresa. Todas essas ações unilaterais, né? É bom a gente falar, não tem negociação de nada. E aí saiu, né, a decisão, no caso de primeira instância, dando ganho de causa para os sindicatos, né? Assim, é aquilo, a decisão cabe recurso, né? Eles podem entrar com recurso, mas assim, é uma vitória. A gente pode comemorar, eu acho que nesse cenário aí de derrota, acho que uma vitória dessa a gente tem que comemorar. Mas é aquilo, eu gosto sempre de repetir, né? A gente não pode delegar toda a luta para a esfera jurídica, né? A esfera jurídica é importante. A gente não dá mole na esfera jurídica, a gente tem, tanto na FNP quanto no Sindipetro RJ, a gente tem um corpo técnico brilhante de advogados, mas a luta se faz no chão de fábrica, a gente se mobilizando com greve. Marum falou aí das privatizações, né? É isso, né? A privatização a gente não vai segurar com a ação na justiça. A ação na justiça é bom, é legal quando a gente ganha, mas isso daí é parte da luta, a gente não pode perder isso de vista. Na quarta-feira, dia 13, divulgamos que após 100 anos, a Ford está encerrando atividades no Brasil e deixa na Rua da Amargura mais de 5 mil trabalhadores. A montadora sugou subsídios de bilhões de reais nos últimos 20 anos e deixa o país sem que o governo Bolsonaro reaja, sem que ele faça, né, qualquer coisa para impedir esse desfecho da empresa no Brasil. Marum. O caso da Ford foi bem emblemático, né? Ela demitiu aí mais de 6 mil pessoas em 3 plantas, na Bahia, no Ceará, em São Paulo. No caso da Ford, a gente tem que perceber que o Estado brasileiro, através de isenções fiscais, etc., desembolsou 20 bilhões de reais, né, isenção fiscal. Isso saiu do cofre público e teve que ser coberto por alguém, naturalmente, por nós trabalhadores que pagamos uma carga de impostos muito alta, né? E o mais triste disso é que esse caso não é um caso isolado. Se a gente pegar algumas estatísticas aí, de 2013 a 2017, a indústria brasileira fechou aproximadamente 1.300.000 postos de trabalho, diminuindo quase 15% do seu efetivo. E aí, se a gente voltar um pouco mais, desde 2004, naquela ocasião, a indústria brasileira respondia por 18% do PIB, e hoje responde só por 11%. Então, a gente está vendo uma desindustrialização, uma primarização da nossa economia, né? Como eu vinha falando, a gente está virando um país meramente exportador de matéria-prima. É esse papel que o imperialismo quer relegar ao Brasil na relação internacional de trabalho, né? E esse é o tipo de relação que o capital internacional quer estabelecer com o país, uma relação de parasitismo. Eles ficam aqui dentro enquanto está interessante para eles, com lucros exorbitantes,
mas na primeira crise eles pulam fora. Então, o que a gente tem que fazer é cobrar que exista uma política pública de industrialização do país, né? Todos os países sérios que se desenvolveram tiveram uma política protecionista com a indústria nacional. E o Brasil, infelizmente, pegou o caminho errado da bifurcação, né? Se a gente observar o que era a China 30 anos atrás e o que é a China hoje, por exemplo, eles deram um salto monumental de qualidade aí na industrialização. No caso da Ford, a reação deveria ser a tomada da produção por parte dos trabalhadores com autogestão, patrocinada pelo Estado, né, para garantir aquela produção e garantir aqueles empregos. Porque são 6 mil empregos diretos, mas tem toda uma cadeia ao redor, né, de prestadores de serviço, de comércio, que está sendo penalizado. Isso não se restringe só às empresas privadas, né? Como eu venho falando, a Petrobras também está com esse viés totalmente privatista, né? E um caso muito simbólico disso é o que eu vinha falando, da paridade de preço internacional para estabelecer os valores de venda dos combustíveis e do gás de cozinha. Para você ter uma ideia, existe projeção de que o gás de cozinha pode chegar a R$150 em breve. Ou seja, um país que já está vivendo um caos econômico e sanitário aí com a questão do Covid, pode entrar numa espiral aí louca de crise sem solução à vista. Então, como eu falava, isso que acontece aqui não é má gestão, descaso, é um projeto. Eles têm a atrofia como projeto. A gente tem que construir um projeto totalmente diferente de soberania do país e desenvolvimento do país. E a Petrobras cumpre um papel fundamental nisso. Na quarta-feira também divulgamos o artigo da educadora Caroline Rodrigues, da ONG Fase, no Rio de Janeiro, e do historiador Danilo George Ribeiro, que mostra a farsa da privatização da água no Rio de Janeiro. O texto cita a privatização da SEDAI como exemplo de espoliação de recurso natural por especuladores do mercado financeiro. Muito mais grave ainda, né, Denner, quando se sabe que a água é essencial à vida, né? Positivo, Rosa. A água, além de a gente ter a ciência de que é um bem essencial, é um bem natural, cara. Parece ser redundante para o que eu vou falar, mas é necessário. É necessário e já existe antes da gente, existe antes do capital, existe antes da venda das coisas. Então, a alienação da água como um bem material chega a ser também uma coisa muito, muito perigosa, muito perigosa. Eu queria lembrar, não sei se vocês acompanharam na internet essa semana, não, houve um cara que postou um tweet reclamando que no aeroporto lá no norte ou nordeste, eu não me recordo muito bem, que está sem ar-condicionado já há 1 ano. Então, poxa, tem que privatizar. Aí a Infraero falou, poxa, ele foi privatizado em janeiro do ano passado. Está desde então sem ar-condicionado como iniciativa privada. Então, o pessoal confunde muito essa ideia de que vai funcionar porque é privado. Não. Se tem que funcionar porque deve funcionar, porque tem pessoas cobrando, porque tem interesse social nisso. Não é porque alguém tem que lucrar com isso. A SEDAI, privatizar a SEDAI na situação que o Rio de Janeiro se encontra, é perigosa para toda a sociedade. Para toda a sociedade. A pobreza, o pessoal no Rio de Janeiro é pobre. Tem necessidades maiores para se preocupar do que o aumento da conta de água, que vai aumentar. Com a privatização vai aumentar. Vão dizer que vai abaixar nos primeiros 2 meses, daqui a pouco aumenta, e todos os gastos relativos a ele. No dia 12, noticiamos que o Tribunal Regional do Trabalho, no Rio de Janeiro, reconheceu a legalidade de gravações obtidas por trabalhadoras que foram destituídas de suas funções por serem diretoras do sindicato, Carla Marinho e Patrícia Layer. Elas, inclusive, entraram com um processo pelo Sindipetra RJ, ganharam, né, no processo, mas o tribunal agora reconheceu que as gravações foram legais. Marum, qual a importância dessa vitória? Rosa, é muito importante, né? Porque com isso a gente coíbe práticas antissindicais, né? Para você ter uma ideia, a consultoria na Petrobras é um cargo sobretudo técnico. E para chegar a essa função, é necessário se passar por um processo rigoroso de seleção, análise, entrevistas, provas, etc. As companheiras tinham feito todo esse processo não fazia poucos meses. E mesmo assim, a gestão optou por destituí-las desse cargo arbitrariamente, unilateralmente, né? Isso aí foi uma perseguição de caráter ideológico e, além das companheiras perderem
profissionalmente, pessoalmente, quem perde é a Petrobras com esse tipo de postura. Porque esses consultores têm o papel de buscar informações no mercado, na academia, prospectar, né, difundir, comunicar, e sem pessoas gabaritadas para essa função, a Petrobras é que perde. Elas eram totalmente reconhecidas, tinham ampla reputação profissional aí nesse meio. E a justiça foi parcialmente feita, né, porque a perseguição continuou depois. O desmonte do capital, né? O desmonte do capital em todos os cantos. Se você tirando a possibilidade de pessoas tão competentes como a Patrícia e a Carla, que sabemos que são competentes somente por questões políticas, é o capital em ação, o capitalismo em ação. O pessoal tem que abrir os olhos para isso. Sim. Na quinta-feira, dia 14, divulgamos que foi adiado o lançamento do manifesto Vacinação Já, imediata, gratuita e para todos. O evento seria realizado na quinta, mas foi adiado por conta do crescimento de adesões no manifesto, né? Então, ele foi transferido para a próxima quinta-feira, dia 21. É uma iniciativa promovida pela Comissão de Direitos Humanos da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. A entidade justificou o adiamento do evento por conta do grande número de adesões, e isso é muito bom, né, Roberto Santos? É verdade, Rosa. A gente viu se desenhando, né, um cenário de importação de vacina chinesa pela iniciativa privada, né? E aí, um burburinho de que parte dessa vacinação seria feita pela iniciativa privada. O que, assim, não acontece em lugar nenhum no mundo, né? A gente está vendo todos os países aí, a vacinação está sendo pública, Estados Unidos, Inglaterra, que é o berço aí do capitalismo, né? Lá, o Adam Smith, ele é escocês, né? Mas, enfim, é de lá daquela área lá. E os caras fazem a vacinação pública. E aí, parece que são coisas que só acontecem no Brasil, né? Eu não sei se é porque a gente mora aqui, a gente fica com essa impressão. A gente acha que só acontece com o Brasil, nesse tipo de bizarrice, o pessoal já falando em vacinação privada para a Covid, né? Quer dizer, pior ainda é os que falam que não vão se vacinar, né? Mas isso daí a gente deixa para um outro dia. Na quinta-feira também publicamos que os cientistas alertam para o combate às informações alarmistas. Ao divulgar notícias sem as devidas e completas informações, a mídia empresarial acaba atropelando etapas que fazem parte do trabalho científico e as informações chegam truncadas à população, gerando um clima de instabilidade e negacionismo em relação à ciência. É o que estamos vendo aí nesse momento com relação à Coronavac, né? E para piorar, ainda existem os que apoiam o desgoverno Bolsonaro e aproveitam para disparar inúmeras informações falsas. Denner, complicada essa situação no momento, né? Muito, muito complicado, porque a desinformação aliada à não informação são dois elementos que só tendem a prejudicar o bom funcionamento das coisas. E quando falamos da saúde pública, não é da saúde de um indivíduo, das políticas públicas relacionadas à saúde. Então, a saúde pública, nós tratamos de toda a gama, todo o extrato de pessoas, todos os diversos tipos de culturas envolvidas, todos os diversos tipos de conhecimento envolvido. Então, a informação deve ser reta, direta, real e limpa. Aí, de repente, alguém diz que a vacina vai se transformar em um... Deixa eu citar assim um exemplo, vou inventar alguma coisa aqui. Se, de repente, alguém diz assim do nada que você tomando uma vacina pode se transformar num jacaré. Quem imaginaria alguma coisa assim? Sabe? Seria inconcebível em um mundo natural, alguma coisa tão lógica em pessoas pensantes, ainda mais vindo de alguém que é um líder administrativo, um chefe de Estado. Isso amplia, né? Já tem um dolo envolvido nisso. Claro, nós que temos o conhecimento, todas as pessoas que têm o conhecimento do que é real, temos a obrigação de transmitir a informação correta. Então, tudo isso torna um embate muito chato e cansativo. Provar para as pessoas que como é que eles falam? Preventivo não adianta, que a vacina vai botar um chip chinês. Caramba,
Isso faz mal à sociedade. Isso faz mal à sociedade. Aí é chato, é chato. Então, desinformação, eu sou meio assim de falar que deveria ser crime, porque eu sou antipunitivista em muitas coisas. Mas deveria haver algum tipo de punição administrativa para essas pessoas, uma censura para determinados entes públicos que dispersam essas informações. Porque Denner falando aqui, vacina vai te dar um terceiro braço, é uma coisa. Um presidente qualquer falando isso, puxa, o impacto, a dispersão das palavras dele são muito mais bom, o vento leva muito mais longe. Olha o que ele está fazendo, olha Manaus, olha todas essas besteiras que ele falou, ele joga pessoas contra pessoas, ele cria núcleos, cria animosidades, cria disputas, e depois se faz de vítima. Puxa, tá todo mundo indo contra mim, porque eu sou real. Não, você não é real, você é mentiroso. Você é mentiroso. E um político, tudo bem, tem aquele negócio de eu sou político, posso falar algumas coisas. Não, você não pode falar muitas coisas, você não pode mentir. Você não pode criar factoides, você não pode criar historinhas para dizer o meu inimigo comunista vai comer criancinha. Caramba, pelo amor de Deus, estamos em 2021 e ainda temos que provar para todo mundo que comunista não come criança, que a Terra é redonda. Ai, meu Deus, eu não acredito que a Terra, meu Deus, a Terra plana. Sei lá, cara, sabe a culpa disso? E tem um astronauta no governo que já viu que a Terra é redonda, né? Exatamente, aí é que tá. Se fôssemos somente eu, Denner Fabrício, Rosa, Maru e Roberto discutindo se a Terra é redonda, entre nós quatro é alguma coisa. Mas quando toma nas determinadas proporções, fazem mal à sociedade. Imagina aí, eu quando dei aula para os meus garotos lá no primário, agora em ensino fundamental 2, tem que arranjar, tô tendo que me desdobrar para explicar que a Terra é redonda, gente, é redonda. Pelo amor de Deus, gente, é redonda. Não é fácil, né? É complicado isso. Como é que você prova? Não, na verdade você deveria provar o contrário, mas tudo bem, não foi falta provas que a Terra é redonda, é só olhar para o céu. Mas tá, vamos lá, desculpe. O mundo está tão complicado com essa questão da informação e das falsas notícias que os cientistas já começaram a chamar que tem que ter uma vacina também para isso, entendeu, Dênia? Que é isso, inclusive já nomearam de infodemia, porque não está dando mais para aceitar esse grau tão elevado de desinformação. Né? Muito complicada a situação no momento, e o que está acontecendo é isso aí que a gente tem visto aí, né, amplamente no Brasil. Um número altíssimo de pessoas que estão morrendo. Agora, essas vidas não retornarão. Não retornarão. Né? Esse é o problema. Essa que eu acho que é a responsabilidade do Bolsonaro, entendeu? Ele tem que responder por essas vidas que não retornarão, porque a culpa disso tudo é de um governo irresponsável. Né? Sim, é o que o Roberto acabou de falar. Crimes de responsabilidade. Essa responsabilidade é toda dele. Né? Dele. Só uma parte, Rosa. Culpa da mídia também, né? Porque a mídia fica passando pano para um monte de coisa e não dá a porrada que tem que dar, entendeu? Mas aí é um outro programa especial que a gente vai fazer de 5 horas aqui para o pessoal da Rádio Petroleira. Vocês podem aguardar que a gente vai marcar um novo papo para falar só da comunicação da mídia empresarial, de por que isso daí acontece. Na quinta-feira também noticiamos que em Assembleia Geral Online, a categoria aprovou por 164 votos a extensão do mandato da atual direção do Sindicato RJ até o dia 31 de maio. Foram registrados 10 votos contrários e uma abstenção. Roberto Santos, bastante necessário essa extensão do mandato da atual diretoria, né? Sim, com certeza, né? Não é o que a diretoria queria, né? Com certeza a gente queria que a eleição terminasse rápido. Quer dizer, não rápido, né, mas da maneira que tem que ser, para a nova diretoria tomar posse, enfim, a gente poder dar um andamento aí ao processo eleitoral. Mas a gente sabe aí que está com uma pendenga aí e foi necessário, assim, foi aprovado por ampla maioria a extensão do mandato, assim, a Assembleia correu como a Assembleia sempre corre, né, mas sem maiores problemas, né?
e, enfim, estendeu o mandato para até 31 de maio, ou o processo eleitoral se encerrando aí mais rápido, né? Aí a gente dá um prosseguimento aí aos trâmites, né, do processo eleitoral. Vamos, então, à nossa agenda semanal. Na terça-feira, dia 19, vai ter o atendimento jurídico sobre a homologação do pessoal que saiu do PDV da Transpetro. Como é que vai acontecer isso, Roberto? Rapidinho. É importante, porque chegou uma demanda para a gente, né? O pessoal não estava conseguindo homologar, estava com dúvida, questão de AMS, questão de Petros. Então, a gente até fez uma rodada de conversa com o pessoal do PDV da Transpetro. Vamos fazer novamente, vai ser por Zoom, a gente vai divulgar aí nas nossas mídias o endereço, o horário, tudo direitinho, tudo certinho. Todo mundo que quiser participar, pode participar, a gente vai estar com o nosso corpo jurídico lá para tirar todas as dúvidas aí da categoria. Tá ótimo. Na quinta-feira, dia 21, vamos ter uma live às 7h, né? Vamos estar falando aí sobre a importância da mobilização, vamos estar recebendo categorias importantes como os representantes dos Correios e da SEDAI, né, que estão sofrendo aí com as privatizações, assim como os petroleiros na Petrobras. Então, um bate-papo animado sobre esse assunto, né? Eu queria informar também que agora, em 2021, nós mudamos o funcionamento, né, o formato das nossas lives, elas vão continuar quinzenais, mas a gente vai estar fazendo em 2 horários, uma ao meio-dia com a apresentação do André Lobão e outra às 7h com a minha apresentação. Esperamos vocês por lá, né? No dia 14 dessa semana, a gente teve uma live sobre a questão das vacinas, da Covid-19, com especialistas, foi bastante boa, e eu convido vocês a assistirem, ela está disponível nos nossos canais, tanto no Facebook quanto no YouTube. Nosso programa está chegando ao final, quero chamar os diretores para fazer uma despedida bastante breve com vocês. Marum. Obrigado, Rosa, aos demais participantes e a todos que estão nos escutando aí. Espero ter contribuído aí com as reflexões e estou à disposição sempre que precisar. Pode me convidar, tá? Muito obrigado, um grande abraço. Denner, por favor. Como despedida, eu gostaria de lembrar a todos que o Sindipetro fez essa assembleia para postergar o final do mandato, não somente porque queríamos, sim porque é necessário. Nunca se esqueçam, estamos numa pandemia, não é tão simples assim votar, não é tão simples comparecer, e toda a logística. Então, calma, gente, né? A gente está lutando por vocês. Estando a gente no futuro, ou outro grupo no futuro, vai entender isso. Bom, e a minha pessoal final é o seguinte: sorria sempre, sorria é bom para espantar um pouquinho de mal que tem na nossa vida. Você nunca sabe quem é que está do outro lado do telefone, não sabe quem é que está do outro lado da rua, não sabe a carga que o indivíduo está carregando. Então, um sorriso pode levantar essa pessoa tão bem, que vai mudar a vida de outra pessoa. Entre nós, paz, guerra aos senhores. Guerra aos senhores, paz entre nós. Tá ótimo, Denner. Muito obrigada pela sua participação. Roberto Santos. Ô, Rosa, agradecer aí a audiência, né, o pessoal que está ouvindo, a Rádio Petroleira aí deu uma renovada aí, estamos com uma programação bacana aí, convido todos a ouvirem, a compartilharem. Deixa eu só dar um pitaco, que eu estava ouvindo hoje o Luiz Nassif falando sobre a questão da Ford, e aí vou falar rapidinho só para a Rosa não me matar. Que tem uma narrativa criada na mídia que é assim: a Ford está saindo do Brasil. Por quê? Porque precisa de mais reforma. Eles nem falam qual reforma, porque reforma tem que fazer, só tem que fazer reforma. E é só reforma que sacrifica o trabalhador, né? Então, é bom a gente construir outras narrativas também em relação a isso. Eu vi uma narrativa falando sobre justamente a questão do consumo, né? Aqui no Brasil, que caiu porque, assim, é um desgoverno, esse governo Bolsonaro, tem a pandemia, e a Ford caiu fora. Então, é isso. Vamos procurar, assim, não ouvir sempre com crítica, né? A opinião da grande mídia, as narrativas da grande mídia, porque eles não estão do nosso lado, não estão do lado do trabalhador, estão do lado dos banqueiros, estão do lado do agronegócio, e vão fazer de tudo para sempre pisar na cabeça do trabalhador. Então, é isso. Obrigado a todos aí e até mais. Sim, reforçando, né, não só desconfiar sempre dessas informações todas aí da mídia empresarial, mas também do que você recebe pelo WhatsApp.
né? Antes de repassar, dá uma conferida, dá uma pensada, analisa bastante as figurinhas, né? O que tem por trás daquilo ali, principalmente com relação ao racismo, esses temas todos que nós falamos hoje aqui, das privatizações das estatais. Né? Ô, Rosa, só um alerta rapidinho que você falou, né? A questão do tal do tratamento precoce, né, para a Covid, que está vindo agora forte aí, né? Que é mais uma fake news aí desse governo aí maldito. Ah, sim, um dos temas que tem que ter bastante cuidado, né? Tem inúmeros temas aí, como nós falamos aqui durante o programa, e a gente não pode deixar de estar falando disso também. O Roberto falou uma coisa muito importante, era o que eu queria falar naquela hora, tratamento precoce. Meu Deus, essa é uma outra fake news que eu tento derrubar cada dia. Ah, mas funciona. Não, não funciona. Ah, mas pelo menos não faz mal. A longo prazo pode fazer. Ainda mais você tomando ivermectina, que é um bactericida, vamos criar superbactérias. Isso vai ser muito mal para a humanidade no futuro, tá, gente? Tem o ozônio então, também. Não, o ozônio. O ozônio que é inserido é mais invasivo, né? Invasivo. A gente não deve nem ficar repetindo essas coisas. Muito obrigada, Dênia, Roberto Santos, Gustavo Marum, por vocês terem destinado aí um tempinho de vocês para estar aqui comentando as notícias no Giro Semanal. Agradeço a todos, solicito a audiência aí nos canais do Sindipetra RJ, compartilhem o programa. Um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetra RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.